Como que eu posso aconselhar alguém a mudar de mentalidade? Que ela precisa. Pessoas que têm mentalidade pequena, elas não aceitam conselhos, começa por aí. Então ela acha que ela sabe o que ela fala. Só que assim, ela não fala pra você que ela não aceita, ela deixa você falar. Aí você dá o conselho, ele não entendi, ou você tem razão. E depois, ele não muda. Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele não te confronta muitas vezes, tem alguns que sim, mas na realidade, ele ouve o que você fala, ele fala que ele vai mudar, mas ele não muda. Por quê? Porque na mente dele não mudou. A primeira mudança ela vai acontecer aqui, ó. Então quando você me fala algo, se não entrar aqui, se você não entender que aquilo é importante, você não vai mudar. Por isso que, mesmo você acessando alguns ambientes, se você não estiver com o coração aberto, se você não tiver um coração ensinável, você não consegue. Então, a questão do aconselhamento, a primeira coisa, a pessoa precisa querer, entendeu? Se ela não quiser, esquece, você não vai conseguir mudar. Mas ela convive comigo, Cleiton, mas ela vai continuar no mundo dela. Um exemplo, mentalidade pequena são pessoas que falam muito de pessoas. O dia a dia dessa pessoa é falar de pessoas. Então, a mente dela, como que ela funciona? Ela se preocupa com o que você está fazendo, o que ele está fazendo. Ah, você está sabendo do fulano, do ciclano? Ela acompanha a rede social dela. Quando você entra, você vai perceber que ela acompanha pessoas para saber o que essas pessoas estão fazendo. E não é para modelar, é porque o prazer dela está ali. Por causa da mentalidade que ela tem. Ela gosta de ver a evolução de outra pessoa, não tem a ver com a evolução. Ela gosta de acompanhar a vida de outras pessoas. De novela. Mais ou menos isso. Exemplo, nessa época, Cleiton, você assistia novela? Sim, nessa época eu assistia, por causa da mentalidade que eu tinha. Então, você acompanha muito pessoas. Uma pessoa com uma mentalidade pequena, a rotina dela ela é pautada em pessoas. Tanto pessoas que estão níveis acima dela, quanto pessoas que convivem com ela. Entendeu? Ela não é voltada para projetos, para desenvolvimento, para crescimento. E na cabeça dela, olha isso aqui que interessante, na cabeça dela não, Cleiton, mas eu acompanho essas pessoas porque justamente eu quero aprender. Não é. Tanto que você não consegue praticar. Você não põe em prática na sua vida. Você acompanha os stories dela ali porque você quer saber o que ela está fazendo. Exemplo, você acompanha uma pessoa que você fala que você admira, que ela acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para fazer exercício físico. Cadê que você acorda? É só a prova de que você não está acompanhando para crescer, você está acompanhando porque você quer saber da vida da pessoa e não para trazer para sua. Porque se fosse para modelar, você também estava acordando cedo para fazer exercício físico, porque a pessoa que você acompanha, ela faz isso. E não é porque você gosta de saber da vida dos outros. Por causa da mentalidade. Não estou falando que está errado saber da vida dos outros, não. Estou falando aqui o seguinte, por causa da mentalidade que ela tem, ela só quer acompanhar a vida de outras pessoas. Vira um obeso de informações e não coloca nada em prática. Não põe em prática. Porque a mente dela funciona para... Deixa eu ver o que o Wesley está fazendo, entendeu? Exemplo, os stories. Você utiliza, geralmente ele é utilizado para quê? Para falar do dia a dia, para a pessoa saber onde você mora, o que você faz, como que é seu escritório, como que é a sua empresa, como que é a sua rotina. Pode ver, isso atrai muita gente, mas atrai muita gente de mentalidade pequena. Primeiro ponto para você mudar a mentalidade, nível de consciência. Qual é o seu nível de consciência? Então, o Cleiton do passado não tinha nível de consciência, porque ele achava que ele sabia o que estava fazendo, sabia as decisões que estava tomando. Ele se achava, literalmente. Então, eu era uma pessoa muito difícil, assim, porque hoje, olhando pro Cleiton no passado, eu não dava trabalho, não era aquela pessoa desagradável, não é isso. Mas com o potencial que eu tinha, eu lembro que eu tive alguns líderes que acho que eles enxergavam isso, mas eles não conseguiam me passar. Então, apesar de ter um coração ensinável, mas devido às minhas crenças, eu esbarrava em algumas coisas que eu ficava parado. Os complexos de inferioridade, entendeu? Então tudo isso fazia com que eu avançasse só até um certo ponto. Eu não conseguia passar daquilo, por causa da mentalidade que eu tinha. Eu cresci, olha, não era o pior estágio, mas olhando lá atrás, adolescência e tal, então eu consigo entender. Por isso que tem muita gente, eu convivo com pessoas que eu gostaria de ajudar e eu não consigo. Por quê? Porque eu dou o conselho, dou o direcionamento à pessoa, para ela não faz sentido. E na cabeça dela é o seguinte, para você é fácil, olha onde você tá. Ela não entende que eu já passei por aquilo e eu consegui. É possível, você precisa acreditar, você precisa se permitir.